Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Myron e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a ciência física. O que é a física, né? Nesse primeiro capítulo que inicia a nossa jornada de um ano, né? Quando você olha para o seu celular, né? Você se imagina hoje sem seu celular? Primeiro, sem energia elétrica para trazer iluminação à noite, chuveirinho quente nessa época mais fria, comunicação via celular, carro funcionando, a usina hidrelétrica conseguindo converter certa energia em outra. Você se imagina sem esse mundo digital que existe hoje, sem o seu computador? Isso não seria possível, né? Sem a gente conhecer essa ciência tão bonita, conhecida como a ciência natural, que é a física. Então, a física, pessoal, é a ciência mais natural que tem. Ela explica, né, como a natureza funciona, tenta explicar, né, como a natureza funciona desde uma escala menor que a escala microscópica, que é uma escala menor que a dos átomos, e ela vai até as escalas do confim do universo, né? Estudando o cosmos como um todo. Então, se você olhar para a sua cadeira, qual que é a cor dela? Ah, a cor é verde. Então, você pergunta por que a cadeira tem a cor verde, né? A física vai explicar que essa cadeira sua provavelmente está recebendo uma luz branca. Ela está absorvendo. A luz branca é composta por todas as cores, certo? Então, sua cadeira provavelmente está absorvendo todas as cores e só refletindo de volta a verde. Aí a cor verde que chega nos seus olhos, você identifica ela como verde, tá certo? Aqui, ó, na abertura da nossa unidade, né, a gente tem o quê? Tem uma viga de concreto, né? Que está sustentando aqui todo um pontilhão, todo um viaduto. Tem física envolvida aqui? Lógico que tem. Você precisa saber primeiro como é que o cimento seca, como você tem que amarrar os ferros que estão aqui dentro para eles suportarem as tensões envolvidas aqui na construção. Você precisa saber qual o tamanho do buraco que você vai ter que cavucar. Precisa calcular o peso que isso aqui vai ter sobre a estrutura. E milhares de outras coisas. Dá para ficar um dia falando de propriedades físicas que tem nessa estrutura que a gente precisa conhecer. Dá para ficar sem física? Ah, você fala, isso não vai servir nada para minha vida. A não ser que você não queira entender como a natureza funciona, né? Porque onde você olhar e ver algum fenômeno, que você quer observar matéria, quer observar interação, a física vai estar envolvida, tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho que onde está a física também, satélite. Se a gente não lançasse satélite, ninguém usaria GPS, tá? Você usa GPS para chegar no endereço, o pessoal levar comida para você, mandar compartilhar sua localização no WhatsApp. GPS, a gente não faz isso sem satélite. Agora, satélite tem física? Lógico que tem. Você precisa receber sinal de onda eletromagnética, precisa enviar de volta, precisa saber como colocar o satélite lá, com que velocidade que a nave tem que ter para esse satélite ficar lá, não ir embora para o espaço, ou não cair na Terra. Então tem todo um jogo de cálculos, né, para que as coisas funcionem de forma adequada. Para funcionar de forma adequada, né, para ser tecnologia, precisa ter conhecimento de física. Raios, né? Apesar de a gente achar que eles são bem conhecidos, não são tanto assim, né? Ainda tem dúvidas, né, sobre a origem dos raios, mas sabem que existe formação de cargas nas nuvens. Essas cargas se acumulam com um sinal diferente de um lugar para o outro e, eventualmente, né, é, é, essas cargas migram de um lugar para o outro, formando esse fenômeno luminoso conhecido como relâmpago. E como esse relâmpago passa pela matéria, né, que é o ar que está aqui ao redor, ele aquece esse ar muito rapidamente, esse ar praticamente explode quando o raio atravessa. Nessa explosão, a gente ouve esse boom, que é conhecido como trovão, certo? Vamos avançar aqui agora. Como que surgiram, né? Como que surgiu, que evoluiu o estudo da física? Quando você começa a observar a natureza e questionar como ela funciona, começa a surgir a física. Né? Se a gente olhar no nosso passado aí, tem uma figura legal da Idade Antiga, né? Os egípcios, utilizando ferramentas. Praticamente todas as ferramentas têm física envolvida. Provavelmente ele está girando uma madeira, utilizando um cordão, um arco. Para quê? Para essa madeira atritar, chegar a temperaturas
altas, né? Imagina que você tem um termômetro aqui, temperaturas altas, a ponto de ela se incinerar. Aí pega fogo, certo? Então é uma máquina para se fazer fogo. Um dos primórdios, né? Como a gente sempre questionou a natureza e nem sempre a gente teve as respostas para explicar, a gente era acostumado a associar, ainda faz, né? Com divindades. Ah, por que que o sol nasce no horizonte e se põe todo dia, né? É porque lá onde ele nasce, né? Tem um deus do sol que vai lá, acende uma tocha nos confins do universo e todo dia, no final do dia, ele vai lá, apaga a tocha, né? Quando ele está de bom humor, ele ainda deixa uma lua, né? Iluminada à noite para clarear um pouquinho as cidades. Então, tudo que a gente não consegue explicar bem, a gente atribui a divindades, natural, né? Da nossa raça. Até que a ciência vai lá, cutuca um pouco e consegue dar uma explicação científica, né, para o fenômeno. Aristóteles, né, já questionava muito e ele contribuiu muito no Ocidente, né, por mais de 1500 anos com os questionamentos dele a respeito do universo, certo? E aí vem as evoluções, né? Quando a gente chega na Idade Média, que é conhecida como a Era Cristã, as ideias que divergiam muito das ideias religiosas não eram muito bem vistas, né? Então, em termos de ciência, para a ciência foi um período de trevas, porque a ciência ficou paralisada por muito tempo. Ela não ficou totalmente paralisada, mas deixou de evoluir muito, né? E ela voltou a crescer muito aí nos finais do século XV até o final do XVII com o Renascimento. Nascimento, Iluminismo. Aí surge Nicolau Copérnico e começa a falar: não, não é o Sol que gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol. Vem Galileu com seus experimentos, e aí vem o grande Isaac Newton, né? Ele conseguiu unificar as leis da física que explicavam coisas que aconteciam na Terra e também já explicavam coisas que aconteciam no céu. O movimento dos planetas foi tudo unificado, utilizando a física, que é escrita com a linguagem que vocês precisam adorar, que chama matemática, né? E aí, nessa grande evolução, né, já no final do século XVIII para o século XIX, vocês lembram que acontece a Revolução Industrial. E aí surge, né, a máquina a vapor. A máquina a vapor é muito representada por um trem, né? É uma máquina a vapor. Mas as máquinas a vapor, elas são muito mais generalizadas. Esse mesmo tipo de motor utilizado aqui nas máquinas a vapor eram os motores utilizados nas fábricas, lá na Inglaterra principalmente, nas confecções, né? E na produção de têxtil, né? Em grande parte. Certo? Sigamos aqui. E aí, né, nos dias de hoje, a gente imagina, né? Pensa, a gente tem a foto de uma cidade linda, iluminada, verticalizada, né, cheia de prédios, com pavimentações, veículos e toda a tecnologia envolvida. Isso não seria possível sem se conhecer física, sem saber como a natureza se comporta. Mais adiante, né, já no final do século XIX, a gente tem o Albert Einstein, tem o Max Planck, dois alemães muito importantes que contribuíram muito para a física quântica e a física relativista. A física quântica lida com coisas muito pequenas e a física relativística lida com coisas muito rápidas. Nesse ambiente de coisas muito pequenas ou no ambiente de coisas muito rápidas, a física começa a se comportar diferente. Acontecem algumas coisas que parecem aberração, mas são coisas que acontecem na natureza e que a gente veio compreender momentos depois. Tem os aceleradores que colidem partículas em alta velocidade para produzir outras partículas e entender fenômenos que acontecem com fins do universo. Né? Muita gente já conseguiu fazer uma ressonância, né? Um aparelho que joga uma onda magnética, uma onda eletromagnética, e faz uma leitura de dentro do seu corpo sem precisar cortar. Olha que beleza, você se enxerga por dentro sem precisar cortar, sem deixar machucado, né? Então a gente se tornou transparente com esses equipamentos. Ainda bem. Parte desse conhecimento científico, né, a gente sabe, foi muito utilizado para fins bélicos. Todo mundo já ouviu falar, né? Na época de meados de agosto de 45, quando as
as cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão foram bombardeadas com bombas atômicas, né? E o fato é que essa energia dita nuclear, né, ela é muito concentrada. Então, uma pequena porção de matéria, né, propícia a liberar essa energia, libera muito mais energia do que aquelas bombas convencionais. Então, uma bomba pequena conseguiu destruir uma cidade gigantesca, né? Depois, né, depois de muitas reuniões e consensos, né, essa energia dita atômica, né, ela passou a ser utilizada para outros fins, para energia elétrica. A gente tem aqui no Brasil as usinas hidrelétricas em Angra dos Reis que fornecem eletricidade para o Rio de Janeiro, né? A gente utiliza essa energia nuclear na medicina, na produção de radiofármacos, e aí vai. E aí a física está aí, né? Mudando, né, os aspectos culturais, sociais, tecnológicos, políticos e econômicos de todo mundo, o tempo inteiro. Então não tem como não falar que a física não serve para nada. Você vai ter que usar a física. Você aprende física quando você nasce, entendeu? Quando você nasce, você vai descobrir com o tempo que se você cai, a Terra puxa você para baixo. E que se você vacilar, você vai se machucar ou morrer. Então você aprende a lutar contra a gravidade o tempo inteiro. Gravidade é física, né? Matéria atrai matéria, surge a gravidade. Aí, imagina o seguinte, a gente já vai para uma outra parte, que é o Sistema Internacional de Unidades. O que é isso daqui? Imagina, né, que você tenha todas as nações do mundo, né? Imagina que você tem uma pequena comunidade que produz milho e outra comunidade que produz porco. Você não consegue produzir porco muito bem, assim como aquela comunidade vizinha. Aqui é o milho, aqui é o porco. A comunidade vizinha não produz muito milho, nem essa aqui produz muito porco. Então, eventualmente, eles precisam trocar, né, esses produtos para se abastecerem. Será que é correto trocar uma espiga de milho num porco? Lógico que não, essa medida é desproporcional. Então tem que se padronizar. Não, peraí, você troca tantos sacos de milho num porco. E aí faz sentido, é uma troca mais justa, né? Imagina que essas comunidades crescem, ficam comunidades gigantescas, né? Como se dá hoje? É fácil fazer essa troca? É fácil fazer comércio, né? Se a gente não padronizar as unidades de medida, eu vou comprar 5 metros de um certo tecido e vou trocar por 400 quilos de soja. Essa métrica bate, né? Será que ela pode ser aleatória, arbitrária desse jeito? Não, tem que ter uma padronização. Com o tempo, para vencer essa dificuldade, surgiu o Sistema Internacional de Unidades. Ele define padrões a partir do qual as unidades de medidas precisam ser embasadas e derivadas. Então, por exemplo, comprimento. A gente utiliza comprimento várias unidades de medida. Quilômetro, quando a gente está andando de carro, a pé, de bicicleta. A gente utiliza centímetro quando a gente está usando coisas pequenininhas. Milímetro, certo? A gente utiliza um monte dessas unidades. Porém, no sistema internacional, a unidade padrão de comprimento, largura, altura, profundidade, tudo que você mede com comprimento é o metro, símbolo M. Para massa, certo? Quando você vai lá na balança da, da, da farmácia, né? Pesar, né? Depois a gente vai discutir o que é esse pesar. Você vai ver que a sua massa está em quilogramas. Mas, novamente, a gente está acostumado, né, a utilizar massas em gramas, massas em miligramas, quando é muito pouquinho, toneladas, quando é muito grande, certo? Porém, no sistema internacional, a unidade de massa é qual? O quilograma, tá certo? Então, se a gente tem alguma coisa que está em tonelada, beleza, mas no sistema internacional a gente tem que transformar essa tonelada em alguma coisa em quilograma. Todo mundo já lembra mais ou menos de cabeça que uma tonelada são quantos quilogramas? 1000. Então tem uma certa padronização para chegar no sistema internacional. Da mesma forma, o tempo, né, é medido em segundos no sistema internacional, embora a gente use horas, dias, semanas, meses, séculos, minutos.
milésimos de segundo, não importa. Para o sistema internacional, o tempo tem que ser dado em segundos. Aí tem as intensidades de corrente elétrica, que é dada em ampere, temperatura, que é dada em Kelvin. Então a gente está acostumado com Celsius, certo? Hoje fez 40 graus Celsius. Mas no sistema internacional, esse grau Celsius tem que ser transformado em quê? Em Kelvin. Quantidade de matéria que vocês vão ver muito em química, que é o mol. E também tem uma outra grandeza que é a intensidade luminosa, que é o candela. Unidade CD aqui, certo? O símbolo é o CD. Beleza? Então o sistema internacional é esse. Aí tem os prefixos, né? Tem os nomes, né? De comprimento: quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. E aqui, ó, o que representa? 1 quilômetro. O quilo é 1000. Então esse casinho virou 1000 aqui. 1 quilômetro, 1000 metros. Um decímetro é décimo, décima parte, fração. Então é 0,1 metros. Centímetro é a centésima parte. Então é 0,001. Duas casas. Lembra que o 100 tem 2 zeros? Então o centésimo vai ter duas casas decimais. O milímetro, lembra? A milésima parte. Então se é a milésima parte, é como se dividindo por 1000. Dividindo por 1000 vai ter 3 casas depois da vírgula. A gente vai ver com calma isso daí depois. E aí tem os nomes também, as subunidades, né? De tempo: minuto, hora, dia. Sabe que um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos. E se cada minuto desse tem 60 segundos, então vai ser 60 vezes 60. Então uma hora vai ter 3.600 segundos. Um dia tem 24 horas. Cada hora tem 3.600 segundos. Então 24 vezes 3.600 vai dar 86.400 segundos. Canseira contar isso? Imagina você contar o segundo. E de litro, de volume, né, tem variações. Volume, então tem um litro é 1 decímetro cúbico, que é 0,001 metro cúbico. Com o tempo vocês vão ficando familiarizados com isso aqui, tá? Massa, então tem variações, né? Massas muito grandes, toneladas, massas menores, grama. Então, para passar para o sistema internacional, 1 tonelada, a gente até viu, né? 1000 quilos. 1 grama vai ter que dividir por 1000 para chegar em 1 quilograma. Então é 0,0001 kg, certo? Vamos continuar. Depois, ó, tenta responder isso daqui, tá? Importante vocês verem todo o capítulo. Vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho? Uma caixa d'água de um prédio tem a forma de um paralelepípedo. Essa estrutura aqui, ó, é um paralelepípedo, tá bom? Suas três dimensões são comprimento de 5 metros, largura de 4 metros e altura de 1,8 metros. Então a capacidade da caixa é 5 vezes 4 vezes 8. Quando a gente quer calcular o volume de um paralelepípedo, a gente multiplica o comprimento vezes a largura vezes a altura. Multiplicando esses três dá 36 metros cúbicos. Mas ele quer saber o seguinte: quantos litros de água essa caixa pode conter? Então a gente sabe quantos metros cúbicos ela tem. Agora, quanto isso representa em litro? A gente viu no quadrinho passado ali, ó, que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então 36 metros cúbicos vai ter 36 vezes 1000 litros. Então dá 36.000. Certo? Depois vocês tentam fazer isso daqui, ó. Isso aqui é um bom desafio para cair em prova, tá? Tenta fazer lá. E é importante, ó, vocês fazerem esses exercícios aqui no caderno, tá? Tenta fazer esses exercícios no caderno pra gente resolver direitinho, tá bom? Certo. Então, a gente tenta fazer esses exercícios aqui todos no caderno, e mais pra frente você vai ter que enviar eles para mim, tá bom? Tá tudo especificadinho lá na nossa sala. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre algarismos significativos.